Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Saloscast. Hoje eu tô com mais um convidado especial, Matheus Pacheco, que vai trazer muita informação para nós sobre preparação física e como ele trabalha com seus atletas e pessoas que ainda não são atletas, mas têm comportamentos de atletas ou querem virar atletas e para isso precisam entender todo esse processo. Matheus, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Me apresenta pra galera aí. Prazer, galera. Tá escutando aí, que tá olhando. Meu nome é Matheus Pacheco, sou preparador físico do Cesla e atualmente também preparador físico da Seleção Brasileira de Pádel, profissional masculina e feminina. Sou natural de Santa Rosa, mas vim pra cá com 18 anos pra Santa Maria, acabei me formando e ficando por aqui, né? Perfeito. Cara, como é que aconteceu esse processo aí até pra chegar, né, na Seleção Brasileira de Pádel? Cara, foi muito curioso, muito legal. Eu já sempre trabalhei com preparação física dentro da graduação, nas equipes esportivas da universidade, e aí eu acabei, dentro da universidade nós temos um grupo, o NEPAI, que é um núcleo voltado a esportes e análise de jogos, e aí teve por intermediário pelo professor Lorenzo, a gente teve um contato com a Seleção Brasileira de base, e aí a base veio realizar teste físico aqui, e alguns treinamentos, fechados, e aí através disso eu comecei a me inserir dentro, passando protocolos de aquecimento, trabalhos físicos, e numa conversa, entre os dirigentes da confederação, eles notaram a necessidade de ter um profissional que trabalhe com isso, que trabalhe com essa questão física, que consiga monitorar esses atletas, porque hoje em dia todos os esportes eles necessitam de uma parte física, Tu sabe que tá evoluindo muito, então não é só saber jogar o esporte muito bem, tu precisa ter um condicionamento físico alto para disputar o alto nível hoje em dia. Então, nessa conversa, eles notaram essa importância e aí chegou o meu nome, mais de alguns outros colegas, e a gente acabou aceitando, Porque quando se fala em seleção brasileira é algo Perfeito. muito grande, então a gente acabou aceitando e aí a partir dali. E os encontros, assim, em alguns momentos tem alguns períodos que você, tipo, vocês ficam 10 dias juntos, 5 dias juntos. Tem tempos. A gente tem dois tipos de encontros, Depois na frente eu vou conversar um pouquinho sobre isso, mas basicamente a gente tem alguns simulando uma competição que é pós-torneio, pós-brasileiro. Então, acabou o brasileiro, a gente fica na cidade, até pra todo mundo ficar ali já, não ter desgaste de viagem, deslocamento, e aí a gente realiza um treino pós, pra ver como é que tá as questões físicas, se ele suporta essa intensidade de jogo, como é que tá, porque aí tu começa a treinar num local fechado com os melhores, então um nível mais alto, A gente tem questionários para avaliar como é que tá essa dor, se ele tá com muita dor, se tá recuperando bem ou não. E a gente tem um treino mais fechado, que é longe de competições, Então a gente tem um ambiente onde ele tá mais descansado, e a gente consegue exigir mais dele, e a gente consegue trabalhar mais tático, mais questões do treinador, mais físico também, eu consigo colocar uma carga, uma intensidade de aquisição, de valência física nesse indivíduo. Então são dois momentos. E a gente disputa Pan-Americano, Mundial, Cara, que bacana. E eu também, assim, em alguns momentos também já trabalhou com o futebol, Sim. O futsal, e aí tu iniciou no futsal. Iniciei no futsal. Iniciei no futsal FSM, na categoria sub-20, auxiliar da preparação física. Auxiliar. E aí, cara, tu começa achando que não... Eu lembro que eu era um ano mais velho que os outros atletas. E aí o meu maior medo era isso, cara? Será que os caras vão me respeitar, O cara é um gurizão. Tu era um gurizão igual eles, Igual eles. Sim. Então, assim, eu lembro que a preparadora física, que era a Letícia, na época, sempre me falou assim, cara, o que tu for passar, tu precisa demonstrar confiança, Isso é uma coisa que eu levo até hoje, Tu precisa demonstrar domínio sobre o que tu tá falando pra pessoa, porque hoje em dia as pessoas, e é normal do ser humano tu ter esse julgamento no sentido de, será que eu tô confiante com essa pessoa, Então, as pessoas te analisam muito, então tu ter esse respeito tem que ser através do profissionalismo, Então tu passar alguma coisa que simples que seja, mas que tu demonstre domínio, vai dar uma tranquilidade pro teu aluno. Acho que tu também convive com isso, De tu ter uma confiança no que tu tá fazendo, acho que é extremamente importante para que ele tenha na frente uma resposta positiva em relação a isso, Perfeito. Eu vejo que hoje em dia a gente precisa ser cada vez mais coerente com as informações, Exato. E sempre deixar pro aluno que quando a gente tá estudando, a gente sabe que a ciência ela é mutável, Então, assim, a ciência ela não é um lugar de muito entusiasmo, é um lugar de ponderação. Então, hoje a gente tá fazendo isso, daqui a pouco, cara, daqui 6 meses as coisas mudam e pode mudar, e a gente tem que calçar, assim, a sandália da humildade, saber que, hoje eu estou trabalhando dessa forma e agora eu preciso mudar, porque não sou eu que estou criando isso, Eu não estou na fronteira do conhecimento, eu sou um reprodutor, atualizando, atualizando.
E, cara, até vi que tu trouxe um material ali pra nós. O que que tu tem visto, assim, que o pessoal que chega pra ti, né, pra treinar? As maiores dificuldades, ou, assim, as maiores, se é que a gente pode falar essa palavra, assim, deficiências, aquilo que eles têm mais dificuldade, né? Eu acho que a consciência corporal, né, Uhum. junto com a coordenação, é algo que a gente percebe que é um fator que influencia muito, né? As pessoas faltam um pouco de coordenação, isso a gente busca trabalhar. Uhum. Só que isso também é um processo que não é fácil, né? Porque a gente entende que nos períodos sensíveis e aonde a gente está mais apto a desenvolver algumas capacidades é no início, né? Uhum. Então são pessoas mais jovens, crianças, adolescentes, são propensos a desenvolver melhor uma coordenação, uma agilidade. Só que as pessoas chegam no final, né? Chegam no outro lado da ponta, né? Então chegam Sim. mais velhos. Então é um processo um pouco mais demorado. E eu acho que aí entra a questão da frustração, sabe? A pessoa lidar com frustração e tu ter esse meio termo de calma, né? Uhum. Nós vamos repetir isso também, né? É importante não variar muito. A gente não se dá bem com uma variação tão grande também. Então o nosso corpo não... Porque pensa, se é difícil pra ti entender que tu tem que fazer um movimento coordenado dentro de uma escala de agilidade, e aí eu venho lá no outro dia e troco tudo aquilo que tu tava fazendo, isso aí dá um bug na cabeça da gente, né? Sim. Então, essa variação também é... E eu acredito, eu não sei se tu passa por isso, assim como preparador físico, porque a gente hoje em dia vive uma era do fitness que se vende muito treinos aleatórios, né? Treinos diferentes, até algumas franquias daqui a pouco que tentam fidelizar esse aluno com essa ideia de que não são treinos monótonos. E aí os treinos monótonos eles classificam como treinos com exercícios diferentes, né? E não com variáveis, porque essa monotonia do treino, ela tá muito relacionada com como tu manipula as variáveis do que o exercício Exato. diferente. E aí, tu passa por isso também, de ter que explicar pra pessoa, eu vou montar a tua planilha, a gente precisa fazer isso por 4, 5, 6 Exato. semanas, a gente precisa ver a adaptação, né? Precisa, assim, consolidar esse padrão motor pra depois a gente evoluir. Perfeito. Eu busco trazer, assim, normalmente de 15 a 20% de mudança durante algumas semanas, mas assim... no protocolo mobilidade, por exemplo, eu vario bastante, porque acho que é um momento onde eu consigo fazer com entender um pouquinho mais, alguns ângulos diferentes, ele também conseguir entender o corpo dele, né, o aluno entender, então, acho que mobilidade não tem problema, mas, por exemplo, na parte principal ali, né, a gente tá trabalhando, eu troco 2 exercícios, né, por mês, por semanas, a cada 2, 3 semanas, porque eu também consigo evoluir, né? Se eu não conseguir manter ele fazendo esse exercício, ele também não vai conseguir uma evolução tão grande, né? Perfeito. Então, fazer essa mudança gradativa e ele sentir que ele tá melhor, né? Porque eu sempre digo assim para meus alunos, cara, tu tá se sentindo bem, né? Os dados estão dizendo que tá melhor, mas tu também tem que se sentir, cara, eu tô me sentindo melhor, eu tô me sentindo mais resistente, eu tô me sentindo com um condicionamento, tô mais forte. Isso é importante, porque de nada não adianta tu fazer o teu melhor trabalho e eu não ter essa percepção também. Sim. E aí tu começa a educar o aluno, né? Porque eu acho que hoje em dia, os meus alunos, eu sempre digo assim, cara, eu quero te ensinar o que eu tô fazendo. Eu tenho que te explicar o que tu tá fazendo e por quê. Porque senão tu não vai comprar minha ideia e tu não vai entender o porquê tu tá fazendo. E eu acho errado isso, sabe? Claro. Então, assim, hoje em dia, esse processo de educação, esse processo de tu conscientizar o aluno é muito importante e é uma maneira também de ele sentir que, cara, tu é um profissional que tá passando, tu não tem medo de falar pra mim o que eu tô fazendo, entendeu? Sim. Medo de me perder, no caso, né? Tu não tá passando um exercício pra ele, tu tá ensinando exato. ele uma forma de treinar, até porque daqui a pouco ele não vai ficar eternamente contigo, Exato. mas aquilo que tu ensinou pra ele, ele leva com ele. É o que eu sempre digo, né? cara, tu vai estar de férias, às vezes, na praia, tu vai descer lá na academia do prédio, cara, eu lembro disso aqui, eu vou fazer. Tu não tem perigo de se machucar sozinho, tem o risco de correr, né? Porque eu aprendi que tem que fazer isso e isso. E é Perfeito. muito isso. Cara, tu trouxe um material ali bem legal, a gente pode ir entrando nele ali pra gente dar uma olhada, que acho que vai ter bastante assunto bom aí. Esse é o primeiro slide, Gabriel. Fechou. Então, Esse é o primeiro artigo aí, eu trouxe um pouquinho em relação ao paddle, né, que é a área lá que eu tô trabalhando um pouco agora. sim. Agora tu tá mais 100% Eu tô no mais paddle. 100% no paddle, né? Mais com alunos... consultoria. Isso. Consultoria. E aí eu trouxe um estudo transversal aí, que fala um pouco sobre jovens atletas, né? Ele avaliou algumas características físicas, componentes físicos e aptidão do condicionamento. Então, é um estudo bem recente, bem interessante para nós falar. Pode passar. Ele avaliou algumas variáveis, né? Então, composição corporal, peso, altura. Ele também
trouxe alguns testes específicos, né? Medicine Ball, Overhead, Side, tanto do membro dominante como não dominante. Questões de potência, né? De membro inferior, CMJ e o Abalakov, que seria com as mãos livres, né? Aham. E alguns testes específicos de paddle, né? Um específico de paddle e o shuttle run, que é um teste de agilidade, mas ele pode ser utilizado em diversos esportes. E o específico ali de paddle, como é que é Ele funciona dentro da quadra, dentro da não quadra, necessariamente? dentro da quadra. Então, assim, são 6 pontos onde o atleta precisa pegar a bolinha e voltar pro centro e devolver a bolinha. Em 6 cones diferentes. E o treinador atirando a bolinha? Não, é por cronômetro, é por tempo. Ah, tá. Então as 6 bolinhas ficam em alguns cones e ele desloca até o cone, pega a bolinha e devolve ao centro. Perfeito. E aí é calculado o tempo, né? Que esse indivíduo faz todos os exercícios com o membro dominante desse indivíduo. E por que eu sublinhei até essa questão aí? Porque são todos testes práticos, né? Se a gente for ver ali a composição corporal, a altura, a gente consegue pegar peso, percentual de gordura, o IMC, né? O BMI, CMJ, hoje em dia, com tecnologias, com GIS, a gente consegue pegar a altura de salto. Esse teste de paddle e agilidade também são ferramentas simples, né? Que eu vejo que precisam ter algum controle, né? Porque se tu não sabe onde é que tu tá, tu não sabe onde é que tu vai. Claro. Então, assim, ele dividiu entre guris e gurias e depois trouxe um total dessas avaliações. Pode passar, Gabriel. E o que ele notou, né? Que os garotos, na separação ali, ele tá por gênero e por experiência, né? Nessa tabela. Certo. E aí, o que ele notou? Que na questão de gênero, os garotos, né, os homens, eles teriam um desempenho maior. Eles têm um aumento no salto quando comparado com as gurias. Certo. Esse dado também, ele se correlaciona e vai ao encontro na questão profissional. Tem um outro artigo que eu acabei não trazendo, mas ele avaliou uma situação, uma simulação de campeonato entre homens e mulheres com idade 7 anos de experiência profissional. Então eles jogaram circuitos profissionais. E eles também perceberam que os homens, eles não têm uma perda de desempenho no salto vertical tão grande quanto as mulheres. Entendi. Então pode ser que no pádel, né, esse desempenho neuromuscular dos homens não é tão afetado quanto as mulheres. Por outro lado, o nível de desidratação dos homens é maior do que das mulheres no pádel. Então, também é muito importante, né, no pádel, como é fechado, os vidros, no calor, o calor acaba não saindo, a hidratação é extremamente importante, né, não só água, mas suplementação, é muito importante isso. Por outro lado, a experiência, esses 2 testes, eles são eles vêm do beisebol, tá? Que é movimentos com wall ball, de rotação de tronco. Ah, boa. Então, é um teste que a experiência, ou seja, o quanto que tu já praticou aquilo vai influenciar. Então, os dados comprovaram que pessoas que têm mais experiência nisso, elas tendem a ter um desempenho melhor, né? Então, selecionado por gênero. É os 2 lá de cima, lá. Isso. Side MBT. Perfeito. Não dominante e o dominante. E aí o cara tem o padrão ali, motor de jogar essa bola e a distância que essa bola vai. Perfeito. Então, tem a questão de tronco, né? De rotacionar quadril, o quanto que tu é capaz de fazer isso e produzir força. Perfeito. Potência, né? Movimento rápido. E a gente sabe que tem uma relação entre o ângulo que tu vai fazer esse movimento e a velocidade. Então, é multifatorial. Então, isso precisa de um tempo de educação para começar a implementar carga, velocidade. Então, assim, é importante primeiro tu ter a consciência, tu entender o que tem que fazer, né? O peso da wall ball que ele vai utilizar, tu escolhe muito de acordo com a pessoa. De acordo com o nível, né? O nível da pessoa. Por exemplo, atletas mais... E isso também é muito relativo, né? Porque, por exemplo, assim, se eu tô trabalhando um movimento mais explosivo, com uma potência maior, eu coloco bolas com peso menor, porque eu preciso que esse cara faça rápido. Eu quero que ele desenvolva rápido esse movimento. Sim. Se eu tô trabalhando alguma questão de, por exemplo, eu quero que tu entenda que tu precisa girar bem o teu tronco. Então eu posso oscilar o peso da bola pra ele sentir como é que é, entendeu? Então isso varia muito, mas normalmente então trabalha com cargas muito pesadas nesse sentido. Né? Quando a gente tá trabalhando potência, sempre vai ser uma carga mais baixa, uma maior intenção de velocidade. Isso é sempre. Tá. Mas a bola, ela varia e dependendo, por exemplo, mobilidades, eu posso até usar uma bola maior para utilizar, para ele fazer essa extensão, esse trabalho de core, sendo de corpo, é muito importante, né? Dele rotacionar essa bola por diferentes lugares, com peso diferente também, então... Perfeito. Depende do momento. Show de bola. Pode passar. O Shuttle Run aí também, né, não teve diferença significativa. O que a gente pode concluir baseado nesses testes também, né?
que são testes simples, né? Composição corporal, salto, questão de agilidade, que tu pega um cronômetro. E é que eu sempre digo pro pessoal, a gente tem que ter um controle, alguma coisa, informação hoje em dia a gente tem que ter sobre o aluno para poder passar, é um diagnóstico, né, cara? Sim. Tu precisa dizer, ó, tu chegou assim, tu tá saindo assim, talvez assim, tu não ganhou comigo, tá tudo certo, né? Tu tá mostrando alguma coisa para esse aluno, então assim, vai muito, o treinamento físico, eu acho que ele vai muito é um trabalho mútuo. Uhum. Não adianta tu vir com o melhor trabalho, se tu não tiver uma vontade, uma entrega de um trabalho, não vai vir resultado. Não vai rolar. A gente cuida de 1%, 2% da vida do cara ali, que é 1 hora de treino, e o cara, as outras 23 horas, o cara tá fora. Uhum. E a gente não ter controle desse 1% também é complexo, sabe? Complexo. Esse outro, eu trouxe um pouco do pádel amador, né? Santa Maria tá crescendo muito no pádel, cada vez mais quadras, mais clubes. E é importante porque tá crescendo o número de participantes, de praticantes. E esse trabalho, ele buscou mapear um pouquinho das lesões, né, da parte superior do corpo. Então, o tipo de lesão, como é que acontece, associado à raquete. Tá? Pode passar. Então, assim, só para o pessoal entender, a raquete, ela tem vários tipos, tá? Uma raquete redonda, ela tem um controle, ela é uma raquete normalmente de controle, então ela tem um ponto doce, que a gente chama, é um sweet spot, que é o ponto de contato, ele é maior. Ou seja, se a gente tocar mais nessa região, é mais preciso o nosso golpe. Uma raquete em formato de lágrima, por exemplo, ali tu já vê que o ponto de contato ele é um pouquinho mais pra cima. Ele é um pouquinho mais preciso, eu preciso tocar um pouquinho mais naquele lugar. Não que se eu tocar pra baixo vai estar errado. Entendi. A bola vai mal. Só que ela não tem uma precisão maior. E aí a gente tem uma raquete diamante, que é uma raquete de potência, para atletas mais avançados. Não que iniciantes não possam jogar. Claro. E ela não é tão aconselhada porque tu tá aprendendo a jogar. Entendi. Então talvez tu vai tentar jogar pra lá e a bolinha não vai com tanta precisão. A gente poderia dizer então que quanto mais tu vai refinando a tua técnica, mais tu pode avançar na raquete. Isso é de característica de jogadores, né? Sim. Então, por exemplo, assim, um atleta que joga na direita, normalmente, ele tem uma consistência maior. O atleta da esquerda, normalmente, define os pontos. Tá? É um cara mais potente, que bate mais na bola. Então, talvez pra ele, uma raquete diamante... Só que isso não é uma regra universal. Sim, né? sim. O cara pode jogar com qualquer raquete, mas normalmente elas têm esses pontos e aí a gente indica pras pessoas, né? Ó, começa com uma raquete nesse nível pra tu entender como é que é. Depois, se sentir confortável, tu querer, tu vai pra outra e assim vai, né? Perfeito. E aí, o que esse estudo ele pegou? Ele pegou o tipo de raquete, como eu te falei ali, o Round, Tear, Diamond, que seria os formatos, né? Se ela é uma raquete dura ou macia, que também influencia. Por exemplo, uma raquete dura, tu tem um tempo de contato com a bolinha mais rápido, então ela chega na raquete e sai, porque é um material mais duro. Uma raquete mais macia, ela segura um pouco mais. A raquete tem um tempo de contato maior, né, entre a bolinha e a raquete. Isso também influencia em questão de vibração de raquete, vários fatores. E além dela ter essas as três características de redonda, lágrima e diamante, vai ter uma redonda macia e uma redonda mais dura. Vai ter todas essas possibilidades. Sim. Além disso, ali eles também pegaram raquetes com mais que 350 gramas de peso e menos, que também influencia. 1 ou 2 overgrips. Overgrips é aquele elásticozinho branco que eles colocam. Eles colocam um protetorzinho na raquete pra não escorregar a mão. Sim, 1 ou 2. 1 ou 2, tem gente que usa 2 ou 1. Mas aí é mais pelo conforto da pegada. Rosto, né? Fica mais, eu consigo ficar mais firme com 2. Às vezes mulheres colocam 2, por exemplo, pra ficar mais firme ou não. E também, aí tem mais uma composição se ela é fibra de vidro, fibra de carbono. Então ela pode ser dura com fibra de vidro, dura com fibra de carbono. Hoje em dia tem muito material, né? Então... Perfeito. Cara, pra quem tá nos assistindo e daqui a pouco já coletou todas as informações e quer iniciar, mas não sabe como comprar, ela entra no site e tem tudo isso? Tem, ela tem a descrição, né? Hoje em dia com a internet tu consegue, né? Ter muitas explicações em relação a isso. Tem profissionais também que comentam sobre isso, eu acho que é super importante. O Soneca, que é um professor nosso lá, também fala bastante sobre isso, explicando a diferença. Eu acho importante legal. As pessoas terem uma noção, né? Quem vai comprar primeiro, né? Não olhar um anúncio, eu gostei dessa porque o fulano de tal joga com ela. Entendi, claro. E ela vai influenciar totalmente, né? Pode passar... Até porque essa questão vou comprar a raquete do tal jogador é a mesma coisa, vou fazer o treino do tal jogador, Exato. né? E aí tu já sabe no que vai dar, né? E aí, basicamente... ele trouxe alguns dados aqui também. Além dessas variáveis que eu te falei, da raquete, formato, enfim, ele pegou o tempo de jogo,
né? Então, quantas horas por semana tu joga mais de 3 horas ou menos de 3 horas, e quanto tempo de prática, né? Ou seja, se tu pratica 5 anos, tu pratica 2 anos. E aí ele fez uma relação com as questões de lesão, né? Tá, o Henrique se lesionou. E aí ele começa, que raquete tu usa, quanto tempo tu joga. E o que que a gente encontrou? É claro que o pessoal que tá escutando também, isso não é uma lei padrão, né? Como a gente falou, a ciência. Aquele grupo era um N de 960 pessoas. Eu acho que era um N grande. É um N grande. Mas não é uma regra universal. Não é porque esse cara teve que te usou isso que vai acontecer. Mas a ciência nos diz que existe essa probabilidade. Que tipo de lesão separado por sexo, né? Os homens tiveram 48% de lesão no tendão, tá? Enquanto as mulheres também acompanharam 44%. Então a gente vê que quase metade tem ligado em relação ao tendão, né? Seguido de lesões musculares. Bem, e aonde foi esses lugares, né? Ombro. O ombro é o carro-chefe aí das lesões, né? Uma vez que o ombro ele faz muitas rotações, né? Então é rotação. E assim, ele trabalha com rotações que tu precisa ser muito rápido, lento. Ele trabalha com tipos de contração, então ele tem que estabilizar no momento do toque da bola, né? Então, além do cotovelo, claro, mas o ombro ele é muito exigido. Então, pensa que tu tá 1 hora jogando, 1h30 e tá sempre em contato com a bola, movimentando o braço. Sim. Né? Não tem como tu descansar, o braço tem que estar alto pra armação, né? Por exemplo, na rede, quando ele tá atacando, o braço tem que estar alto, a raquete tem que estar alta, porque não dá tempo de tu tirar ela de baixo, levantar e fazer o gol. Sim. Então, o ombro tá sempre em contração, é algo que precisa de um cuidado, né? Seguido do cotovelo, a gente pode perceber que o cotovelo também, por que o cotovelo, né? Porque são articulações que se o ombro não tá bem, vai descarregar no cotovelo, se o cotovelo não tá bem, vai pro punho ou vai pro ombro. Sim. Então, alguma articulação, ela vai passar essa... Então, por isso que é importante ter essa questão de mobilidade, mas principalmente de trabalho de força, né? Não é só na mobilidade que eu vou manter o meu ombro 100%. Eu preciso ter força, eu preciso trabalhar com contrações e ângulos articulares diferentes, exigir isso. Então, um trabalho de mobilidade, estabilidade, hoje em dia, ele é extremamente fundamental. E achei interessante que os números ali, eles são bem semelhantes, São bem semelhantes. 48, 44, né? Entre uma mulher, de 34, quase 37. Exato. São muito próximos, né? Então, pra quem tá escutando e joga pádel, cara, fortalece teu ombro, né? Faz um trabalho forte de mobilidade, estabilidade, de força também. Sim. E depois a gente vai ver depois tem relação com horas também praticada, mas é importante ter esse fortalecimento nessa região, né? E é legal esse tipo de dado, até para aquelas pessoas que às vezes se machucam e se frustram. E, por exemplo, assim, ó, eu me machuco porque eu sou mulher. Não. Dentro do teu grupo das mulheres, vamos se preparar para diminuir a probabilidade, né, cara? Porque tu vai ver ali, ó, lesão do cotovelo, o homem 35%, a mulher 35%. Então, assim, não é só porque eu sou mulher. Deus o livre, vamos se preparar, né? Isso acontece. Exato. Galera. E aí tu pensa, né, a bolinha tá vindo uma velocidade e tu tem que frear esse movimento dela e jogar pro outro lado. É o impacto que isso causa no teu braço, né? E aí não tem a vibração da raquete, vai passar pro todo o teu braço, vai cair em algum lugar que não tá firme, que não tá estabilizando. Então, é muito isso, né? Pode passar, Gabriel. E aí, o que a gente encontra aqui? A gente tem o local, tá? E o tipo de lesão. Se é ligamentar, se é no músculo, se é tendão, se é osso. Então a gente percebe que o ombro, os homens têm 55% de lesão ligamentar. Então é ligamentos, né? Seguido de lesões musculares nesse ombro, né? Não tem uma estabilização adequada também, estiramentos. E ele tem 26 lá no osso, que seria a nossa epicondilite, né? Que começa a doer. Normalmente as pessoas têm caso de epicondilite, né? E aí a gente precisa de um reforço, a gente tem que entender o que tá acontecendo, a gente precisa entender o nível, né? Primeiro a gente tem que... Eu não sou fisioterapeuta pra falar, mas a gente tem que entender o nível, né? Como é que tá a tua dor? Cara, tá muito dor, então tu vai no fisioterapeuta e quando tu tiver uma liberação, aí tu vem pra cá. Perfeito. Né? Eu acredito que a gente tem que ter um trabalho mútuo junto, né? Tem que entender esse momento, mas tem que entender o grau, né? Se o cara tá com muita dor, não tem o que tu fazer. Tu tem que esperar, tu tem que dizer, cara, para de fazer e vai tratar. Isso aí não vai diminuir, tu vai só aumentar essa questão. E por que eu acho que isso tem a relação? Sobrecarga, né, Henrique? Eu, particularmente, agora comecei a correr, né?
E aí, cara, corria 3 vezes na semana. Ah, não deu 2 semanas, né? Meu joelho não aguentava ter dor no joelho. Não corria nada e começou 3 E vezes aí? por semana. É óbvio que vai dar alguma coisa, teu corpo não tá preparado pra isso, né? Eu acho que hoje em dia, tanto no treinamento, mas na vida as pessoas são muito radicais com as coisas, né? Vou começar uma dieta assim, vamos supor, eu como 2 sanduíches de noite antes de dormir. Aí eu não vou comer nenhum. Cara, a chance de eu sustentar isso, a ciência nos diz que é muito difícil, entende? A gente tem que começar a comer 1,5, cara. Uhum. Né? O corpo humano ele não tá preparado, ele não é muito, ele não adapta bem em mudanças radicais, Uhum. né? Ah, vou começar a acordar todo dia assim também. Sabe? Tu não vai conseguir sustentar por um longo prazo, isso tem que ser adaptativo, gradativo e cada um é cada um, cara. E é bom tu trazer essa experiência, porque às vezes nossos alunos acham que a gente já nasceu pronto, né? Tá E pronto. aí eu fico pensando, cara, aí eu tenho que sentar e pensar, cara, aí eu falei com uns amigos do fisioterapeuta e disse, cara, você tá correndo 3 semanas, nunca faz isso. Aí joga pádel, aí treina, cara, teu corpo não... Não, e outra né? que o trabalho do preparador físico, cara, é um trabalho Exato. desgastante, E aí, né? cara, tá de pé. Às vezes eu tenho que fazer uns exercícios com os alunos, entende? Deslocamento. Eu tenho que fazer algumas situações, então tu também tá fazendo alguma coisa ali, né? Verdade. Então, assim, principalmente pra quem tá estudando é sobrecarga. Não começa. Eu sei que é legal, né? Tu começar alguma coisa nova. Uhum. Tô começando a correr, tô com um grupo legal. Mas, cara, vai devagar, porque o teu corpo, ele lá na frente, ele vai dar algum indício, Faz sentido. né? Então é muito importante. Voltando, falando das mulheres ali. Rapidinho os homens ali, só pra terminar, pra concluir. Então depois a gente vem com cotovelo e antebraço, tá? Uhum. Com dores, lesões que acarretam depois do ombro, né? Tendo o cotovelo e antebraço ali, questões musculares próximas, né? 22,2%. E ligamentares no cotovelo 23%. 48% no tendão, também ali, né? Muito importante. Nas mulheres, o que a gente encontra, né? Lesões musculares nos ombros. Normalmente a mulher tem uma amplitude, uma mobilidade maior no ombro. Porém, esse ombro não é forte, Uhum. né? A mulher não gosta de ser na mesma superior, por exemplo, Sim. que vai ficar... E aí o ombro acaba pecando por questões musculares. O músculo não é uma musculatura capaz de sustentar essa intensidade, Claro. né? E aí o músculo acaba o quê? Enfraquecendo, né? Tu tendo uma sobrecarga dessa musculatura e aí acaba vindo estiramento, muita dor no local. Uhum. Então isso tá muito atrelado a questões musculares por questão de não treinar. Tu não dá um volume para esse músculo, né? Então elas precisam treinar, porque é o músculo principal, o membro superior principal, quase junto com as pernas desse desenvolvimento do pádel. Então tu precisa treinar teu ombro, tu precisa ter um membro superior forte. Não tô dizendo grande, né? As pessoas atrelam forte com, eu digo, não é isso. É forte para sustentar essa intensidade de jogo. E depois vem o nosso cotovelo, né? Também com questões ligamentares, 60%, né? Então, assim, se eu pudesse deixar um recado pro pessoal, é ombro e cotovelo, né? Muita atenção, né? Muita atenção, trabalho em mobilidade, trabalho em força, Uhum. né? Explorem ângulos articulares, então começam devagar a mobilidade, vai buscando um ângulo maior, pode passar. E aí, então, se eu pudesse deixar um recadinho aí pro pessoal, né? E o que os estudos nos mostram, né? Que essas lesões, elas comuns no pádel, elas são cometidas lesões musculares, né? Além disso, ombro e cotovelo são os locais mais afetados. As mulheres sofrem mais lesões ligamentares do que homens. Os jogadores amadores, eles tendem a sofrer lesões musculares ligamentares de ombro, do músculo antebraços, tendões do cotovelo, ossos do pulso da mão, vem posteriormente. Uhum. Nesse estudo, mais uma vez, não é uma regra que se tu tem um caso desse, tu vai desenvolver uma doença, mas ele encontrou que as lesões aumentam em jogadores quando o peso da raquete é maior que 350 gramas, né? Perfeito. E o indivíduo pratica mais de 6 horas por semana. Então, 6 horas semanais de treino ou jogo? de jogo. De jogo. De jogo, de prática da modalidade, né? Então, assim, embora ele diminua quando o jogador pratica há mais de 5 anos. Então, tem a ver com horas de jogo, experiência. Sim. Né? Mas, normalmente, o que a gente encontra? Pessoas que querem jogar na modalidade, querem treinar, porém não treinam fora. Não tem uma preparação física fora, né? Se tu tem uma preparação física, um condicionamento, teu corpo tá preparado. Talvez tu vai sentir no começo, mas teu corpo vai adaptar. Só que se tu não faz nada e tu começa a fazer 6 horas de pádel, joga 3 vezes por semana, diversas horas, raquete pesada, o teu corpo não é uma máquina, né? Sim, com certeza. Então a gente precisa ter as pessoas precisam ter uma consciência, né? E aí isso desmotiva, né? A gente sabe que, tô jogando, tô lesionando, é o esporte, é não sei o quê, mas é que tu tem que entender que teu corpo precisa de um suporte. Perfeito. Isso aí. Pode passar.
Falando um pouquinho da seleção brasileira, né, na Confederação Brasileira de Pádel, que eu acho importante também trazer para as pessoas um trabalho que a gente vem desenvolvendo e que a gente busca na melhora do esporte dentro do país. A gente fez uma reunião, várias reuniões com os fisioterapeutas e com os preparadores da seleção, e a gente tem uma linha de desenvolvimento dessas capacidades, né? Então a gente vai desde o sub-11, sub-14 ali até o sub-18, né? Aonde essas pessoas que a gente encontrou, né, Henrique, que as crianças precisam de padrões de movimento, elas precisam entender os padrões de movimentos, precisam fazer. Saber se movimentar. Saber se movimentar. Elas não sabem, né? Muitas não sabem. Então, assim, é importante, extremamente importante, até para o desenvolvimento de saúde, né? Não estamos pensando nem no alto nível ainda, estou pensando em saúde e desenvolvimento dessa criança. Sim. Então, a gente trabalhar com padrões de movimento, coordenação, que eu comentei contigo, agilidade, mobilidade, nessa primeira fase, né, dos 11 aos 14, é extremamente importante. E aí a gente tem um controle do que a gente controla. Percepção de esforço, escala subjetiva, dor e sono. Uma criança de 11 anos, ela não tem uma noção ainda, ela precisa testar, ela precisa entender o que é um 5. É difícil, é complexo. Para nós é complexo, imagina para uma criança. Então a gente introduzir aos poucos, né? E fazer com que ela tenha um hábito. O mais importante é ter o hábito. Sim, pra galera entender a percepção ali subjetiva do esforço é uma escala de 0 a 10. De 0 a 10. Onde ele me responde o quão intenso foi a sessão de treino dele, né? E através disso a gente tem algumas métricas, a gente consegue entender se esse volume de treino tá muito alto, se aquele treino foi muito pesado para ela. Então ela tem essa fase de adaptação, de entender, e a gente coloca ela em prática, né? E esse é o momento do pessoal também pegar o ego e guardar no bolso, né? Porque, cara, tu entrega, às vezes, a planilha do 0 a 10, e às vezes a pessoa, cara, quer dar uma nota 9, muito perto do máximo, e dá uma nota 6 pra ficar bonito. Exato. Ou escuta o amigo do lado, né? Então, a gente precisa educar. E um questionário de bem-estar, de dor, de sono, até importante também. Eu utilizo muito essa questão de dor e sono, principalmente, por exemplo, fisioterapeutas, né? Eu já trabalho com aplicativos que fazem isso, então... Sim. Mas, por exemplo, se o meu atleta tá cansado e vai no fisioterapeuta, eu já mando um relatório de dor e ele sabe que a partir da segunda passada ele começou a me dizer todos os dias que ele tava com dor. E aí ele já tem uma noção, ele consegue ter um mapeamento. Cara, a partir desse dia ele tava com dor. Então alguma coisa aconteceu aqui. Aí tu vê o histórico de treino do cara. Sim. Né? Ah, tive torneio, beleza? Então teve um desgaste do torneio, alguma coisa, torci o pé, então a partir dali ele tá com dor. Pra tu dar uma informação pro fisioterapeuta, né? Sim. Então é importante essas pessoas, as crianças respondam, né? Cada qual no seu caso, a gente entende, mas a gente busca primeiro o hábito. Tem que ter o hábito de responder. Depois a gente passa pro outro passo. E esse é um aplicativo que o pessoal, é um questionário que tu montou e tu envia, ou é um aplicativo que as pessoas baixam? O questionário a gente envia ainda, tá? A gente tá num processo de migrar, tá? Eu uso o Eload, né? Que é um aplicativo onde ele manda notificações diárias pras pessoas, e aí elas respondem o meu questionário de bem-estar. Entendi. Depois disso, ela tem uma outra fase que é o treino. Então ela cadastra o treino ali, os minutos, a PSE, PSR, pré-treino, e aí ela consegue anexar, por exemplo, salto vertical, se eu quiser, e a variabilidade da frequência cardíaca, que é muito importante. Ela faz isso tudo no celular ali. Ela abre o aplicativo, terminou o treino, e ela seleciona pra mim lá, treino A, ou denominar algum nome. Coloco lá o tempo, a intensidade e mando, ele cadastra no sistema. E aí tu acompanha ali pelo meu computador ou pelo celular. Na questão, nas categorias maiores, já um pouquinho, sub-15, 17, a gente treina todas as capacidades, né, que a sub-11 e sub-14 vão ter, né, todo esse desenvolvimento. De que a gente espera que esses caras chegam, que essas pessoas, esses indivíduos cheguem na sub-15 tendo um padrão de movimento bom, uma coordenação. A gente sabe que não acontece 100% dos casos. Mas o que a gente trabalha de treinamento de força. A gente começa a implementar carga nesses indivíduos. A gente, agora sim, tu pode colocar um pouco mais de carga, peso, né? Ter uma tonelagem semanal, mensal maior, né? Junto com o trabalho pliométrico. E aí a gente trabalha a resistência. Cara, a galera ali do sub-11, sub-14, qual é o volume de treino semanal, assim? Eles treinam todos os dias? Até não é aconselhado, né? A gente tem as treinos de quadra, treino fora, né? Então, assim, a gente sempre aconselha de treinar
normalmente, assim, não dobrar turno, né? Sim. Na quadra e físico, né? Como eles estão desenvolvendo, eles precisam ter contato com várias capacidades, né? É um período sensível para eles aprender a agachar, aprender a saltar, aprender a rolar, várias coisas Sim. que é importante. Então, assim, um treino de quadra, ele tem um tempo maior porque ele tá aprendendo a jogar, então ele precisa subir de nível. Então ele vai treinar, por exemplo, 3 vezes na semana, quadra. Começa com 2 vezes. Sim. Né, o trabalho físico, 3, dependendo do dia. Se tem competição, por exemplo, no fim de semana já muda. Claro. Né? Mas assim, pensando em sessões semanais, eles fazem umas 5, 6 Sim. daqui a pouco, pensando que vão Sim. jogar, vão treinar força, vão fazer Perfeito. 5, 6. Exato. Por que eu te pergunto isso? Porque até ali na escala da percepção subjetiva do esforço, às vezes o pessoal que treina na academia, pessoas que vão ali, daqui a pouco até por uma questão de saúde, treinam 2 vezes na semana. Eu sempre penso que de 7 dias na semana, elas treinam só 2, então 5 elas estão descansando. Às vezes é muito difícil delas extrapolarem aquela carga de treino de tipo, bater aqueles valores de monotonia, de strain e coisa. E aí eu fico pensando, essa galera aí que treina 5, 6 sessões semanais, já tem que ter esse controle maior, porque a probabilidade deles se atrapalharem nos números é grande. É grande. E a galera responde, cara. A maioria, não. É um negócio que a gente É uma briga, né? É uma briga. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer com os 4 selecionados, porque tem a convocação, né, para os Pan-Americanos e Mundiais. Então a gente vai pegar os 4 de cada categoria e a gente vai ter um monitoramento maior. A gente vai cobrar um pouco mais pra gente começar com os 4 pra depois a gente baixar pra categoria. Perfeito. Então, essa questão é muito importante, né? É muito importante, tu falou da questão de monotonia, strain. Eu também tenho, agora eu consigo com meus alunos, né, falando um pouquinho mais dos alunos particulares, fazer eles entender, mas por exemplo assim, as pessoas atrelam que, cara, eu tenho que treinar 1 hora todo dia. Sim. Cara, tu não consegue manter uma intensidade e não é saudável pro teu corpo manter 1 hora de treino todo dia. Às vezes tu vai treinar 40 minutos, né, tu vai fazer muito mais mobilidade, 20 minutos de mobilidade, alguma ativação e tu vai descansar porque tu precisa, né? Eu acho que as pessoas, a dificuldade também das pessoas é entender isso, né? Que, cara, eu vou competir sábado e segunda-feira eu vou fazer 25 minutos de treino, vou fazer meia hora só. Porque eu preciso descansar pra estar bem no sábado. Verdade. Cara, eu vejo que a nossa profissão, ela foi muito pautada sempre no esporte, né? Então, tudo que a gente aprendeu, tu abre um livro, é com atletas. E aí eu vejo que tem as pessoas que, tipo assim, não são atletas e treinam somente por saúde. Tem os atletas, então a gente tem as 2 pontas, né? Pensando num espectro, a gente tem as 2 pontas, a pessoa que só busca saúde e o atleta de elite. E, cara, no meio disso aqui, a gente tem o cara que tá quase virando um atleta, a pessoa que não é atleta, mas começou a treinar pra qualidade de vida e começou a jogar um pádel, então ela já começa a transitar. Exato. Então, cara, tu tem as ferramentas e tu vai ter que saber com quem utilizar e quando utilizar, né? Porque é um espectro muito grande, né, cara? É um leque muito grande, né? E além de tudo isso, a gente tem um cenário no nosso país que pessoas que vivem disso, né? Exato. É 1% de pessoas que se dedicam tempo integral a isso, né? Então, assim, tu tem que entender, cara, um cara que descansa o dia inteiro e treina 2 turnos, ele é diferente de um cara que treina, trabalha ou estuda, almoça, trabalha de novo e vai treinar de noite. Cara, é totalmente diferente, o corpo é totalmente diferente. Então, assim, não tem como comparar. Né? Nível, intensidade de treino é outra realidade. Então é muito importante isso, né? E aí a gente termina com uma categoria sub-18. Aqui na sub-15 a gente começa a colocar o salto vertical como indicador de performance, indicador de fadiga. Isso é muito importante. Mas daí lá no sub-11 e sub-14, com a galera mais nova, dentro dos padrões de movimento, vocês já ensinam a saltar também. Ensinam a saltar, mas a gente não usa o salto como controle. A gente só ensina como é que salta, como é que tá o movimento, mas a gente não coloca ainda como um indicador de performance ou controle. Ótimo. E aí, na sub-18 a gente treina todas as valências que as categorias menores e a gente coloca um treino de potência, um treinamento balístico com mais intensidade. Porque aí eles precisam, né? Aí nesse nível eles precisam de muito mais potência, de muito mais explosão, uma intensidade de treino maior. E as avaliações, elas se mantêm com todo o protocolo das categorias abaixo. Entendi. Né? Então a gente tá buscando, não é uma coisa fácil, né? Na teoria, como eu tô falando, é lindo, mas é um processo, e esse processo demora tempo, precisa de empenho das pessoas acreditar nesse trabalho, sim, para que lá na frente a gente colha frutos interessantes. Claro. E a base, ela é muito importante, né, cara? Como tu falou lá no início da nossa conversa, que vai amarrando, como eu te falei, que tipo, as pessoas, elas, nessa fase mais sensível da adaptação, essa galera que tá iniciando cedo, cara, elas estão com tudo fresquinho, né? E aí é mais fácil, né, cara? Então,
o corpo também tá mais propenso a fazer essas coisas, né? A desenvolver. Elas têm uma resposta, um trabalho responsivo muito legal, né, cara? Não é aquela coisa assim, tu pega uma pessoa que já passou desse período, tu vê, cara, o cara é encurtado, a pessoa é encurtada, a pessoa tem dificuldade de fazer tal coisa, já vem com lesões, Sim. né, que também já te atrapalha de certa forma, que tu tem que ter cuidado, tem que monitorar, surge uma lesão do nada, então é um pouco mais difícil, né? Sim, com certeza. Aí depois do sub-18 ali, o cara... Aí tem a categoria, vai pra sub-23, que a gente tem, né? Tem ainda a transição ali e aí é profissional. Profissional. Uhum. Cara, e assim, tu tem visto na prática, o cara chegou ali sub-23, tá entrando pro profissional, cara, aí é selva. Aí é guerra. Aí guerra é como total. em todos os esportes, né, cara? Aí tu tem que entender que... E assim, o pádel, pra as pessoas entenderem também, o que acontece? As pessoas... vamos pegar um circuito BPT, tá? Uhum. Os atletas que chegam todos os níveis, tu vai somando ponto. Sim. Então, os primeiros têm pontuação maior que os outros, óbvio. E eles caem num chaveamento nas pontas de um chaveamento. Eles não se enfrentam. O primeiro, a dupla número 1 não enfrenta a dupla número 2 nas oitavas. Ah, Eles caem nos outros lados. sim. Quem que enfrenta número 1, número 2? Quem tem menos ponto. Quem que tem menos ponto? Quem vem das prévias. Porque, por exemplo, pra tu entrar num quadro principal, que é a partir das oitavas, tu precisa jogar prévias, Uhum. confrontos pra entrar no quadro. E aí, esses caras das prévias, que são sub-20, sub-23, normalmente, porque não tem ponto, vão enfrentar esses caras. Ah, então E aí tu tem que tratar o quê? Psicológico. Que é um fator que eu digo assim que, não só no pádel, como diversos esportes da vida, é um fator extremamente importante. Tu treinar. E tu não conseguir ver resultado, a gente é muito visual, né? Cara, eu não cheguei na final, eu não cheguei na cima. Cara, é um processo. Uhum. Tu vai ter que, na segunda-feira, tu vai ter que treinar de novo, cara. Tu vai ter que treinar, porque tu vai enfrentar caras desse nível de novo. E aí vem, né? Frustração, autoestima e é tipo assim, tu também como treinador, se coloca no papel de psicólogo também nesse sentido, né? Cara, teus dados tão bom, né? Eu tenho recentemente um atleta que, cara, tá saltando, tá treinando muito bem, né? Só que, cara, ele enfrenta jogadores de alto nível e é difícil, Sim, né? Não é fácil, os caras também querem ganhar, ninguém quer perder nesse meio. claro. E aí tu trabalhar com essa questão, né? Tipo assim, tu conseguir falar, cara, tu tá bem, é um processo, nós vamos ter que lutar isso, uma hora tu vai ganhar, só que tu não pode desistir. Até porque o bom ou o ruim vai sempre depender muito da tua referência, né, Exato. cara? Porque sempre vai ter gente melhor que tu e sempre vai ter gente que é pior que tu. Agora, quem tá enfrentando é da quadra, Tu sempre pensa no topo da pirâmide, sempre Exato. pensa pros caras de cima, mas olha quantos pra trás tu deixou. Exatamente. Ninguém pensa assim, sabe? Uhum. Ah, eu perdi pro fulano de cima, olha quantos pra trás tu deixou, cara. Quantas pessoas tu já, né? Verdade. Então, o índice de sucesso, ele não é tão alto. Sim. Cara, tu vai chegar, mas demora e Demora. é difícil. É árduo o trabalho. Pode passar. E aí, aqui um pouquinho do trabalho físico, né? Perfeito. Alguns videozinhos que eu trouxe pra Uhum. elucidar um pouquinho, né? A gente teve um treino recentemente lá em Balneário Camboriú, com a equipe profissional feminina. Que é o primeiro vídeo É o primeiro vídeo lá, Tá. né? Uhum. É o primeiro e o terceiro. Primeiro e São- terceiro. São uma parte de mobilidade inicial, que aí é um ambiente mais pós-torneio, né? Que a gente queria ver mais ou menos como é que elas estavam, como elas se comportam, porque tem o Mundial esse ano, né? O Mundial em Doha, no Catar. Ui. Então a gente precisa entender como é que elas estão, né? Na questão pós-jogo, porque no Mundial é um jogo cada dia. Então é melhor de 3 sempre. Né? Então joga dupla 1, dupla 2, dupla 3. E aí se enfrenta o melhor de 3. Ver como é que elas estão respondendo, né? Através de questionários, através de escalas, para ver como elas estão. Sim. Como é que elas estão respondendo dentro da questão tática pro treinador, né? E já nesse segundo vídeo e no quarto, era um treino do ano passado no PAN, pré-PAN, né? Que a gente teve o segundo lugar. Que aí sim a gente consegue colocar uma intensidade de treino maior, um volume, né? Muito mais controlado, mas é um volume de treino maior. Uhum. A gente tem um ambiente da fisioterapia ajudando muito também, então tudo isso influencia, Sim. né? Uma bikezinha ali pra ele fazer pré e pós. Então, eu acho que no nosso meio também, né, que as pessoas, às vezes, é fácil tu julgar, né? Tu pegar um celular e dizer, cara, tá errado isso aí. Só que tem que entender o contexto, né? Com certeza. Então, assim, calendário influencia muito. Uhum. Cara, tô treinando menos sim, cara. Tu joga competição esse fim de semana e no outro. Como é que eu vou te colocar um volume de treino tão alto? Tu vai estar com dor, tu não vai ter um rendimento bom. Sim. É que hoje o mundo da internet é o mundo do recorte, né? Onde o cara vê Tá um os trecho 30 aqui. segundos ali do teu stories, né? E aí, cara, entra aquela
aquele problema hoje pandêmico do julgamento, né? Querer analisar o trabalho do outro sem entender o contexto. Exato. Isso aí fácil, né? É muito fácil. Confortável, no sofazinho ali. Perfeito. E nós no sol. Exato. Cara, uma coisa que eu acho que até às vezes é difícil por conta da internet e por conta de pessoas que disseminam algumas informações, do atleta, do praticante entender até que ponto nós, como preparadores físicos, a gente vai entregar determinado trabalho. Por exemplo, já chegou na academia às vezes pessoas que querem fazer exercícios específicos para pádel, mas acha que tipo, cara, o exercício, a especificidade do pádel é só estar com uma raquete na mão e uma bolinha. E entender que também a especificidade ela está muito atrelada à valência. Como que é esse jogo do pádel, né? Movimento rápido, com máxima intenção da velocidade, muita aplicação de força. Então a gente tem que trabalhar isso dentro, né, da sala. E eu não sei se tu passa por isso, e aí a pergunta até onde a gente como preparador físico deve ir para que a gente também não esteja invadindo o trabalho técnico. Antes a gente estava conversando, né? Tu disse, cara, tem coisa ali que eu deixo ele fazer porque isso é gesto técnico e ele vai fazer com o treinador da modalidade. Exato. Eu sou preparador físico. Exato. Isso é muito importante, cara, porque, como a gente falou no mundo da internet, dos recortes, tu vê o jogador número 1 fazendo exercício, eu tenho que fazer também. Só que você tem que entender, por exemplo, quais os teus níveis. Por exemplo, força. Todo mundo precisa de força. Desde atleta até pessoas normais. Então, para mim fazer um exercício extremamente de explosão, que gere uma intensidade, esse cara tem que ter um nível de força adequado. Ele não pode... O cara começou comigo hoje. Cara, eu vou colocar esse cara a saltar, esse cara a fazer movimentos com wall ball extremamente complexos, com uma intensidade maior. Cara, não é prudente eu fazer isso como preparador físico. Então tem uma sequência lógica, né? A questão dos golpes que eu te falei, né? Eu acho que eu sou muito da questão de não passar por cima de outros, né? Tem coisas que competem a mim, tem coisas que não competem. Eu acho que tudo é um meio termo de nós conversarmos. Sim. Né? Cara, isso aqui eu posso te ajudar, mas talvez não eu sou a pessoa adequada. Isso aqui é um outro profissional, isso aqui eu não me meto. Sim. Porque tem que ser um trabalho conjunto, né, cara? A gente sabe disso. Então, assim, eu trabalho sempre em questões de movimentações com golpes, né? O aluno fazendo o gesto, que isso vai ajudar ele lá na aula depois. Sim. Né? Ele fazer alguma questão física, mas ele entender o gesto, ele ter a coordenação de colocar braço direito, perna esquerda, não entrar com os dois braços para fazer um voleio, por exemplo, que é um golpe do pádel, né? Movimentos de coordenação de perna próximas, não afastar muito a perna para fazer um golpe que tu vai perder um pouco. Essas coisas eu consigo corrigir. Sim. Né? Isso compete a mim. Cara, tu precisa fazer um pouco mais, baixar o teu centro de corpo, quanto mais próximo do solo e o meu centro de gravidade tá mais baixo, eu tenho um controle maior, eu não tô tão disperso, não tô tão alto, tão vulnerável, vamos supor assim. Sim. Então isso tem coisa que compete a mim. Mas, por exemplo, todos os meus atletas agacham. Todos os meus atletas fazem elevação pélvica. Independente se tu é profissional, se tu é amador, tu precisa desenvolver isso. Claro. Né? Não é uma fórmula mágica que esse exercício aqui de eu fazer mirabolante eu vou ser melhor que o outro, não. Sim. Cara, eu penso que nada mais específico do que a gente desenvolver as valências físicas, porque tu tendo essa base das valências físicas bem consolidadas, tu vai conseguir performar melhor no gesto técnico. Perfeito. E eu também trago isso, essa reflexão às vezes, para alguns alunos que quantas raquetadas ou quantos gestos tu fez na bolinha pra melhorar teu golpe? 10 mil? 20 mil? Cara, tu vai ter que agachar 20 vezes, Exato. né? Não tem o que fazer. Porque pra te consolidar tudo isso, claro, a diferença é que daqui a pouco ficar ali trabalhando com a bolinha é mais lúdico, ou a pessoa se sente melhor, só que pra te melhorar daqui a pouco a tua aplicação de força no solo, pra te deslocar na quadra e buscar aquela bolinha, tu vai ter que agachar 20, 30 mil vezes. Não tem como variar esse exercício, né? Exato. Então, assim, é um trabalho... E aí a gente entra num ponto de tu convencer entre aspas o aluno que ele precisa fazer isso. Exato. Às vezes as pessoas chegam, cara, eu quero fazer um negócio específico pra pádel e, eu tô agachando ali, cara, assim, tu precisa fazer isso. Sim. Né? Não é porque tu tá num lugar onde tem um treinamento específico que tu não vai fazer coisas básicas, exercícios básicos que todo mundo deveria fazer. Exato. Né?
uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É óbvio que tem momentos, tem sessões que, cara, hoje nós vamos trabalhar bem mais específico. Hoje não vai ter padrões, mas vai ter deslocamentos, vai ter arremesso, vai ter tempo de reação. Sim. É muito importante trabalhar com essas pessoas. Mas isso cada caso é um caso. Cada Perfeito. momento é um momento, né? Uhum. E aí tu pega um momento onde tem um recorte de eu fazendo só uma coisa, entende que o trabalho daquela pessoa é pautado só naquilo. Não é assim, né? Então Verdade. é muito isso. A gente entender o momento e tem que lidar muito com isso, né? Do que é... Tem um momento de ser específico da modalidade, mas tem um momento de ser básico. Assim como Sim. em todos os esportes, tenho certeza que todos os atletas fazem exercício básico. Sim. Preciso. Vamos entrar naquela parte das métricas Vamos. ali? Tu tá tranquilo? Tô Quer ir bem. no banheiro? Não, Não? tô bem. Bem temperatura? Tudo? Bem, Rosso? A garganta tá aí ainda? É, Show de bola. não falou nada, eu pensei, né? Tá. Vamos lá, então. Trouxe aí algumas coisas Cara, sobre avaliação. Tem alguma coisa de avaliação que eu acho que é importante. Uhum. E tu também é um cara que eu Perfeito. acompanho que varia e que controla muito Uhum. nessas intensidades. Isso aí foi um tema do meu TCC até, que eu realizei com o futsal. Mas isso é algo que é padrão, assim, no sentido de que todo mundo deveria controlar alguma coisa, né? Dentro do meio de treinamento. Eu acho que é importante falar um pouquinho sobre meios e métodos, né? Porque às vezes as pessoas até confundem. Hoje em dia não tanto, mas, por exemplo, os meios seriam basicamente os implementos, né? Se tu vai usar uma anilha, corda, querobel, barra, o que seja. E os métodos é como é que tu vai fazer para desenvolver isso, né? Como é que tu vai organizar essas questões. Então, cada um tem uma situação, né? Por exemplo, o CrossFit tem uma maneira, um método de treinar, né? Com Sim. diferentes meios. Assim como o estúdio de funcional. Então, às vezes as pessoas confundem isso e é importante que entenda essa questão, né? Sim. E aí a gente tem alguns controles, algumas escalas dentro das questões psicofisiológicas, né? Porque hoje em dia é muito importante controlar isso, né? Então seria a partir de escalas, né? Hoje em dia escalas tanto de sono, humor, estresse, fadiga, dor, hidratação, né? Percepção de esforço, que é a Não mais tem como a gente utilizada. parar, né? Não, No cérebro Não do tem corpo, como então... tu desligar o Henrique de agora pro Henrique vai treinar. Exato. Ele vai vir acumulado dessa carga, esse estresse do dia a dia, do trabalho dele. Uhum. Faz parte, né? Então, assim, coisas básicas, né? Que tu consegue responder em questão de 1 minuto, né? Tu criar o hábito na pessoa dela responder isso, tu ter uma noção de alguma coisa, né? Cara, eu vi que tá com dor hoje. Cara, como é importante, né? Tu chegar e falar, cara, eu vi que tu tá com dor, né? Vamos fazer um volume um pouquinho menor hoje. Cara, sabe, tipo assim, tu como aluno, o cara tá, né? Tá olhando o que eu tô fazendo, não tá só respondendo e tá fingindo que tá controlando, porque isso acontece também, né? Sim. O cara só coleta e não intervém naquilo ali, não analisa os dados. Não tô dizendo pra gente analisar. Às vezes a gente não consegue ir na correria analisar todos os dias, mas tu tem que sentar um momento e olhar como é que tá o fulano. Cara, aumentei o volume aqui, como é que ele tá respondendo? Tá com muita dor, cara, opa. Né, talvez não é o momento de eu fazer isso. Então, assim, essas escalas, elas são extremamente importantes porque elas dão muitos dados pra gente, né? Uhum. Então, se tu não tem... Cara, não sei por onde começar. Começa por uma escala. Claro. Né? Mas o mais importante é aplicar. Porque hoje em dia, com o boom na internet, cara, se eu colocar ali controle de carga, controle de intensidade de treino, vai ter milhares de coisas. E aí tu lê. Segunda-feira tu não faz nada. Tu só sabe o que é, mas tu não faz nada. Então, assim, começa por alguma coisa, né? Eu acho que o mais importante é isso, pra tu ter domínio daquilo ali, pra tu entender como é que funciona. E aí tu começar a avançar, opa, já sei como é que é isso, vou colocar outra coisa junto, pra agregar, né? Então acho que é um processo que precisa acontecer. Perfeito. Né? Dentro do sistema neuromuscular a gente tem o CMJ, que hoje em dia acho que pra mim é um dos maiores indicadores, se não o melhor, de várias coisas, tanto de índice de fadiga como aumento de performance, né? A perda de altura do salto, como é que esse cara tá se comportando. A creatina quinase, a gente tá falando já, claro, de uma avaliação um pouco mais para quem tem uma estrutura maior, um lactato, mas também não deixa de ser exato, mas não deixa de ser um controle para quem tem condição extremamente importante. E o sistema nervoso autônomo, que utilizaria a variabilidade da frequência cardíaca, que aí tem smartwatches, né, que já ajudam, já nos dão essas informações. E é extremamente importante, né? E a gente consegue cruzar informações, né? Por exemplo, percepção de esforço com a variabilidade da frequência cardíaca, com a altura do salto, pra ver se esse cara tá tendo uma perda. Ah, tô dando PSE 8 lá. O cara é cansado. Mas o salto dele não tá tendo perda de desempenho. Opa, talvez ele não tenha uma noção ainda do que é um 8 pra ele. Sim. O cara veio de uma competição fim de semana. Ah, o cara deu 9. Chegou até umas quartas no padre, vamos supor. O cara tá bem cansado. E o salto dele
tá ganhando. Opa, talvez ele não tá. Opa, ele tá perdendo altura de salto, beleza? Esse cara tá cansado. Sim. Então a gente começar a cruzar umas informações. Mas acho que o mais importante, se eu pudesse deixar um recado, é para as pessoas aplicar alguma coisa, né? Cara, que seja escala subjetiva, e não tô desmerecendo uma ou outra, né? Que fique claro. Mas que tu aplique alguma coisa. Porque assim como tu vai num médico que quer entender o laudo, o resultado do que tu tá fazendo, por que eu tô fazendo aquele exame, um aluno também quer entender o porquê que ele tá fazendo aquilo e o que o corpo dele tá dizendo. Eu acho que é dever nosso, né, de, cara, tu tá acontecendo isso, tu chegou assim, nós não evoluímos e tá tudo certo. Nem sempre tu vai evoluir. Sim. Hoje tu tem utilizado ali o salto contra movimento com a plataforma de força, né? Eu utilizo a plataforma hoje, utilizo as questões das escalas, e também utilizo a variabilidade da frequência cardíaca, né? Consigo, através dos smartwatches dos alunos, consigo fazer esse cruzamento, né? Aí, questão também de minutagem, aquele aplicativo que eu te falei que eu utilizo, ele dá o tempo de treino, então eu consigo ter um volume de minutos por semana, né? Se tá muito ou não. E aí, através da percepção também de esforço, né? A gente tem monotonia, strain, tem mais variáveis que a gente consegue cruzar. Sim. Ali em relação ao salto, também tá pegando o perfil força-velocidade pelo métrico. Eu tô utilizando também, né, pra ele entender, por exemplo, com 200 kg na barra hexagonal, tu tá fazendo nessa velocidade. Um mês depois, tu tá fazendo, a gente melhorou. Tá mais rápido. Com o mesmo peso, tá deslocando mais rápido essa barra. Isso é força, né? E aí a gente entende, por exemplo, cara, no paddle, como é que é? Tu precisa ser forte, mas tu precisa ser rápido. Então o perfil é um pouquinho diferente de uma pessoa que busca um outro esporte. Entendeu? Então, mais uma vez, fazer com que o atleta entenda isso e que ele precisa fazer o máximo de velocidade. Perfeito. Né? Tu tem feito ainda tanto o contra-movimento quanto o squat jump? Que Faço também. Faço. O squat jump eu não faço seguir, eu faço a cada 20, 30 dias, né? Mas o contramovimento é quase toda semana que eu realizo, né? Eu lembro que até uma vez, lembra que a gente conversou lá no Insta, muito bacana. Trocamos essa ideia, né? Explica pra galera essa diferença, assim, de tu fazer, né? Tu tava fazendo ali o contramovimento, o squat jump, e aí isso te dá 2 dados e como que tu analisa, né? Beleza. O CMJ, né? O contramovimento, ele utiliza energia elástica, então a gente agacha rápido e salta. Esse processo desse movimento, ele produz uma energia, a gente não tá estático, então a gente faz esse movimento que passa pelo tendão, passa essa informação no tendão, músculo, e a gente realiza o salto. Quando a gente faz o SJ, né, que é o squat jump, a gente parte de uma isometria, então a gente tá parado, estático, sem energia elástica, então a gente salta só pra cima. Não tem um ciclo... Esse ciclo alongamento e encurtamento. Então a gente tá analisando mais força. E a gente cruza essas variáveis, né, e o que acontece? A gente tem uma fórmula, né, que a gente vê a porcentagem. O que acontece? Pessoas que têm um valor entre 0 e 10, elas precisam de desenvolvimento de força. Percentual. De 0 a 10%. Isso, eles precisam de um pouco de força para que o tendão tenha mais rigidez. Então essa informação cruze mais rápido entre o músculo e o tendão e ele tem a propulsão e tem o salto. Perfeito. Entre 10 e 15 até 18% é um valor ideal. Porque esse indivíduo tá conseguindo ter um aproveitamento dessa energia elástica bom. Então a gente tenta monitorar entre 10 e 15% que esse indivíduo ande por ali. Sim. Há mais disso, né? Então, seja mais de 18%, 20 e poucos, esse indivíduo precisa de trabalho pliométrico. Então ele precisa desse alongamento e encurtamento rápido. Ele tem força, só que ele não tem esse ciclo rápido. A musculatura dele não consegue contrair tão rápido quanto os caras que estão para baixo. Entendi. Então cada caso é um caso. Então ele precisa desse desenvolvimento pliométrico, bilateral, unilateral, para depois esses dados tendem a baixar. Porque às vezes a galera confunde que tanto no salto com o contramovimento, né? E o salto estático, como tu falou, às vezes a galera acha que tem que saltar a mesma altura dos dois, né? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Se tu saltar certo, vamos supor assim, o CMJ é maior que o SJ, porque tu tá usando energia elástica, tu tá agachando, tu tem um movimento, tu não tá parado, né? Sim. Então... E essa diferença, no caso que tu trouxe, vai ser sempre uma diferença porque o CMJ vai ser maior. Né? Não pode ser daqui a pouco ser muito tão... Exato. E aí tem que analisar essas questões, né? Eu acho que é muito isso, né? De tu ter esse nível e o atleta tem que entender isso, né? Então, às vezes, trabalho de rigidez de tendão, né? Trabalho isométrico ali, o cara fica um tempo parado numa angulação articular para o tendão
ter essa rigidez também. Sim. Né? São trabalhos um pouco incomuns, né? Não são tão comuns, mas eles são necessários. São necessários. Cara, bacana. Eu não sei se essa era a última... Tem mais, acho que tem só algumas informações ali. Isso é uma frase que eu sempre falo, né, para as pessoas. Eu não acredito em merecimento, né, no meio do esporte. Eu não acredito que o indivíduo A merece mais que o indivíduo B porque ele treina mais que o outro. Eu acho que é multifatorial os resultados. O sucesso, ele não vem disso. Mas eu acredito que uma pessoa que tem a consistência e tem um trabalho, ele vai chegar lá algum dia. Com certeza. Ele tá mais perto de chegar do que outros. Né? Então, acho que isso eu aprendo até hoje ainda, né? E consigo perceber que pessoas que treinam, que se dedicam, né? Elas chegam, algum dia elas vão chegar. Porque ela tem uma consistência de trabalho. Mas tu não merece mais que o outro. Porque o outro começou uma semana atrás e tu não. É multifatorial. Perfeito. Cara, assim, pra quem tá nos escutando e que, assim, vamos fazer dois cenários. A pessoa que tá nos escutando e quer começar, tá? A treinar. O que tu, como preparador físico, daqui a pouco traz pra ela como ideia de, tipo assim, começa assim, começa assado, até pra que tu diminua a tua probabilidade de insucesso, né? Perfeito. E tenha mais sucesso no sentido de não ter lesão, desconforto e tudo mais e conseguir ter uma trajetória bacana. Bom, eu acho que aliado, tem que ter a prática, tu vai ter que praticar essa modalidade. Importante fazer aulas pra uma pessoa que tá iniciando, né, para ela entender primeiro como é que funciona, e um jogo. Então, uma aula por semana e um jogo é perfeito, porque tu tem um contato com a aula, tu entende como é que tu faz o golpe e tu joga, porque é diferente tu treinar e jogar. Então, tu vai entendendo o que tu precisa melhorar, passe feedback do teu professor, ó, o drive, que é um golpe básico, eu não consigo fazer. Beleza, o professor vai treinar isso contigo, vai te ensinar, vai ver o que tá acontecendo. Então a gente vai evoluindo, né? Em parte do momento que tu tá evoluindo. Tu quer evoluir. Aliado a isso, tu precisa de um treinamento. Se tu não faz nada, tu precisa ter um reforço muscular, que seja uma vez por semana. Adequa algum momento, né? E que se tu tá começando e é uma pessoa, vamos supor, sedentária, evita de colocar em períodos muito próximos, né? Tipo, treinar na segunda e jogar na segunda de noite. Ou treinar na segunda e jogar na terça. Dá uma margem pro teu corpo descansar, né? Pra tu ter um período de supercompensação e ter um descanso. Porque, mais uma vez, é sobrecarga em uma janela de tempo curta. Teu corpo, pra quem nunca fazia nada, tu começar a fazer duas coisas muito próximas, teu corpo vai estranhar. Perfeito. Então, dá uma margem de espaço, né? Fazer aula, fazer jogo. Conforme tu vai evoluindo, vai tendo um treinamento também, né? Um condicionamento aeróbico, um pouquinho de nível de força aumentando, né? 4, 5 semanas, 2 meses. Aí eu começo a aumentar, por exemplo, o número de jogos ou de aula, se eu ver necessário, né? Mas isso tem que ser uma progressão, né? 10, 15%. A gente já sabe que no meio do treinamento, por exemplo, em semanas de pré-temporada, aumentos mais de 20% da carga já causam níveis de lesões mais altos, né? Tu tem uma probabilidade muito grande lá na frente de lesionar um atleta. Sim. Um grupo de jogadores que seja, né? Um esportes coletivos. Então, esses aumentos, eles precisam ser de 10 a 15%. E olha lá, depende de casos menos ainda. Então, imagina imagina pessoas normais que não têm um nível de aptidão física. Verdade. E aí, agora o outro cenário, pessoas que já praticam, né? Mas daqui a pouco não sabem como inserir no seu dia a dia a preparação física. Vê que para continuar melhorando, agora vai precisar buscar essa ajuda. Eu acho que assim, quem normalmente joga já há mais tempo tende a fazer alguma coisa, tá? Academia, alguma coisa. Não para, tá? Alguns exercícios precisam ser feitos, né? Não sei como é que é a tua rotina, como é que é os teus exercícios, mas algumas coisas precisam ser feitas, né? Exercícios multiarticulares, alguns exercícios preventivos, né? Como eu falei, ombro, cotovelo. Às vezes a pessoa vai na academia, mas faz um treino muito tradicional, não dá enfoque pra isso, né? Então, assim, é extremamente importante. E também, talvez, começar com volume maior no membro dominante. Porque provavelmente esse membro tem um pouco mais de força do que o outro membro. Então, trabalhar, exercer mobilidade, por exemplo, unilaterais e fazer uma série a mais com o membro dominante que tu joga, para dar um pouquinho mais de reforço para essa área, tanto pro ombro quanto pro cotovelo, é importante e é indicado, né? Pra tu prevenir essa articulação. Academia. Exercícios convencionais, eles são bons. É exercício, né? Tu tá colocando a tua musculatura. Tu tem que entender, por exemplo, como é que tá a tua resposta ao teu corpo. Tu tá com muita dor no joelho, por exemplo. Tá, então tem que ver o que tá acontecendo. Talvez esse treino não tá sendo bom e específico pra tua realidade. Então a gente precisa entender o que tá acontecendo. Como é que tá o teu volume. Se eu tô treinando perna e jogando de noite, né? A gente sabe que, tipo, por exemplo, categorias mais baixas, primeira, segunda, terceira, o nível de jogo é alto.
tem um desgaste muito grande, então exige muito do corpo, né? Então, se tu não tem um treinamento minimamente adequado, alguma coisa específica, tu extrapolar esses valores de volume, de intensidade, tendem a ter uma lesão também, né? Então é importante tu ter um senso, um monitoramento como é que tá a tua situação, né? Evitar algumas coisas, evitar volume, sobrecarga. Perfeito. Semanas de competições, diminuir um pouquinho o volume de treino na academia, diminuir um pouco de... Porque provavelmente o treino tático as pessoas normalmente não mexem, né? Tu continua tendo aula, tudo certo, só que tu precisa diminuir um pouquinho o volume da academia, né? Treina 40 minutos, faz uma esteira, caminha, né? Um aeróbico, porque tu vai jogar fim de semana. Sim. E aí tu joga sexta, sábado e domingo, né? Tu joga às vezes 2 jogos, 3 jogos no sábado, 2 no domingo. Se tu vai pra uma final, joga um sexta. Então, um volume que tu não faz durante a semana. Sim. Então, pro organismo é um estresse muito grande. E aí, isso que a gente não tá entrando em alimentação, em sono, que provavelmente vai ter afetado. E o sono a gente sabe que, cara, se eu pudesse dar uma dica, durmam pelo menos 6h30. Que, assim, eu tô falando uma realidade que as pessoas trabalham muito. Sim. 6h30, pelo menos. Pelo menos. Porque menos que isso, até eu já acho pouco 6h30, tá? Mínimo 7 horas, porque, cara, o sono, o que ele reconstrói é fundamental. Perfeito. Cara, aonde que a galera pode te encontrar, né? Aqui a gente tá em Santa Maria, né? Mas se daqui a pouco até alguém de fora, né? Quer fazer aí, tá escutando, tá olhando o podcast, quer trabalhar, quer fazer um treinamento, onde que a galera pode te encontrar aqui na cidade? Como que funciona o teu trabalho? Como são lá as questões de horários e tudo mais? E como também funciona essa questão online, né? Se alguém quiser entrar em contato. Pode me procurar pelo Instagram, tá? Hashtag Pacheco Mateus, lá no Instagram. Eu trabalho com consultoria online também, então se alguém de outras cidades quer iniciar nesse treinamento, né? Eu trabalho com consultoria online, lá no meu perfil tem um link, né? Que vai redirecionar pra consultoria. E aqui em Santa Maria, eu trabalho no Cesla, né? O complexo de Pádel, Santa Maria. Trabalho com questões de personal, né? Mais individualizado, e a gente tá abrindo uma modalidade em turmas, né? Então, nos próximos semanas aí o perfil do Cesla vai divulgar isso, mas já tô passando de antemão pra vocês, né? Que tem um horário de personal, em alguns horários determinados, tem alguns horários ainda, e a gente tem um pouco mais de turmas, né? A gente tem um horário de turmas, que aí é um pouquinho, não é tão específico pra uma pessoa só, até porque é turma. Sim. Mas a gente tenta contemplar principalmente essas questões, né? Mobilidade, de ombro, fazer um trabalho preventivo, algumas coisas que a gente vê que é importante. E aí, de certa forma, a gente tem um controle um pouquinho maior lá, né? Mas é importante a gente fazer isso, né? Trabalhar, ter esse contato. Então, assim, qualquer coisa nas redes sociais aí, vocês podem mandar uma mensagem lá no direct também, eu vou estar respondendo, ajudando vocês, né? Profissionais que queiram trabalhar também nessa área, né? A gente trocar uma ideia, porque eu acho que é importante. Perfeito. Tô aí pra disposição pra ajudar vocês também. Ótimo. Cara, antes de nós finalizar, tem uma coisinha aqui pra te entregar. A nossa patrocinadora mandou mais uma lembrança, tá? Obrigado. Mesma que te enviou o convite. Obrigado. E aí, se tu puder só abrir pra nós aí, que às vezes ela faz uma surpresa pra nós, manda umas coisas que a gente não espera. E aí, pra gente ver o que ela mandou pra nós hoje aí. Aí, nossa patrocinadora oficial, Padoca Arte, que às vezes ela até manda aqui pra nós comer, né? Nos bastidores, né, Gabriel? Antes da gravação. Se for. Enquanto a gente tá organizando aqui o estúdio, ela manda às vezes uns quitutes pra nós. Hoje ela mandou aí uma granola doce. Pra cá. Uma granola doce. Tá aqui. Uma granola doce e uns snacks aí de banana. Se eu soubesse, a gente abria antes, né, gente? Conversando e comendo, né? E mais um chocolatinho aqui, tá? Chocolatinho, chazinho, show de bola. A gente agradece muito aí a Padoca Arte por estar sempre nos ajudando, presenteando aí, melhorando a alimentação e a qualidade dos alimentos dos nossos convidados também, porque ela sempre manda aí produtos naturais com muito carinho e muita dedicação. Ela até sempre coloca aqui como o slogan dela que o teu alimento seja teu único remédio, né? Isso é muito bacana. Mateus, eu não tenho palavras para te agradecer pelo teu tempo, tá? Pelo teu conhecimento, que a gente possa daqui a pouco construir mais coisas pro pessoal que daqui a pouco precisa dessa ajuda, tá? Tô à disposição.
Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que o Matheus também vai responder. Ele entra em contato com vocês ali nos comentários, respondendo dúvidas, tirando algumas questões pontuais que vocês tiverem. Pode comentar aí que ele responde, tá? Também quero agradecer a Yellow, né, que é a nossa produtora, no nome do Gabriel Rosso, que sempre está aqui para fazer toda essa produção que é fantástica para que a gente consiga entregar o melhor conteúdo para vocês. Então, Matheus, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço o convite. A gente Já desejo finaliza aqui. sucesso aí no podcast. Já é sucesso, na verdade, né, cara? Acho que a tua iniciativa é extremamente importante para a área da saúde, uma iniciativa, assim, diferencial, tá? Tenho certeza que vai muito sucesso aí para ti, desejo isso aí. Perfeito, muito obrigado. Galera, tudo isso que a gente está fazendo aqui para vocês é conhecimento e é grátis. A gente não tá cobrando nada, né? Então, tudo isso que as pessoas trazem das experiências, de tudo que elas construíram até agora é grátis. Então, se vocês puderem nos ajudar, a gente pede só que vocês se inscrevam aqui no canal. Porque vocês se inscrevendo no canal, a gente consegue entregar esse conteúdo para mais pessoas. E isso nos ajuda a continuar produzindo esse conhecimento grátis para vocês. Então, se vocês puderem fazer esse favor para nós, a gente te agradece, tá bem? Então, a gente finaliza por hoje aqui esse episódio e eu espero vocês no próximo. Um grande abraço.